Eu testei 7 máquinas de sorvete e vou te contar qual que vale a pena. Eu ainda vou dar meu ranking, tá? Mas acho que você já consegue entender. Essa máquina aqui é espetacular. Vamos começar pela primeira, que é até a mais barata de todas. Esse aqui é o modelo da Vicole. Ela custa em torno de 160 até 230 reais. Ela tem 3 encaixes. A própria bacia dessa sorveteira já é cuba congelada. Você precisa deixar essa cuba no freezer pelo menos por 12 horas. Porque você encaixa aqui o batedor nela, só você girar e a máquina já começa a bater e funcionar. Esse aqui é o segundo modelo mais barato, Cuisinart M10. Ela tem 5 encaixes, diferente da Vicole. Também funciona com cuba congelada. Essa máquina custa de 450 a 500 reais em média no mercado e tem uma capacidade de 470 ml. Essa daqui já é um modelo da Ariete Party Time. Ela tem uma capacidade de 1,5 litro, 5 encaixes. Você primeiro coloca a cuba aqui, encaixa o batedor e ela liga. Ela está custando em torno de 470 a 600 reais no mercado e ela tem uma capacidade de sorvete bem bacana, 1,5 litro. Esse aqui é o modelo da Cuisinart Ice 21. Ela também tem 4 encaixes, mas todos deles são bem fáceis. Diferente das outras, ela tem uma espátula um pouco diferente. Nesse modelo, é a máquina que gira em torno da espátula e não a espátula que gira em torno da máquina. Ela custa em torno de 799 até R$1.000, vai depender um pouco da época do mercado. Capacidade de 1,5 litro de sorvete. Agora entrando para as máquinas com compressor próprio. Esse aqui é o modelo da ESO 02. Ela tem uma cuba de aproximadamente 1 litro de capacidade. Diferente das outras com cuba congelada, essa máquina tem a capacidade de auto-refrigeramento, ou seja, você não precisa levar ela no freezer anteriormente, que te dá a possibilidade de fazer sorvete dentro de 1 hora. Aqui a gente já tem um modelo da ESO 03. Essa máquina aqui, pelo tamanho, você já consegue imaginar, ela tem uma capacidade maior de todas, de 2,5 litros, e ela também funciona com compressor próprio. E ela custa em torno de 1.800 a 2.500 reais. Por último, a gente tem esse modelo da Ninja. Essa daqui ficou muito famosa no Brasil e ela tem uma forma totalmente diferente de funcionar. Na Ninja, você pré-congela a calda antes e depois ela tritura até virar um sorvete cremoso. Os potes têm uma capacidade de 500 ml e ela custa em torno de R$1.800 até 2.500, 2.800. Antes da gente começar o ranking, é muito importante a gente entender as categorias de máquina de sorvete que a gente tem. Existem máquinas de sorvete que produzem, funcionam de uma certa forma específica e eu vou deixar isso bem claro aqui para você como é que funciona. Então as primeiras e normalmente as mais baratas são máquinas de sorvete sem compressor, onde você possui uma cuba congelada, a gente leva para o congelador. Essa cuba tem um líquido especial que chega a aproximadamente menos 20 graus Celsius e é justamente esse líquido que faz que a nossa calda vire sorvete. Naturalmente, todas as máquinas de sorvete possuem uma espátula, que é o nosso raspador, que à medida que ela raspa a calda do sorvete que congela na lateral, ela vai aos poucos transformando a calda líquida em uma calda semi-sólida, justamente porque ela vai estar congelando essa calda e criando cristais de gelo. Água congelada fica sólida, então é por isso que o sorvete acaba virando sorvete. Em segundo lugar, a gente possui as máquinas com compressor próprio. Diferente da cuba, essa máquina aqui, ela tem capacidade de autorrefrigeração. Ela mesma consegue gelar sozinha. O bacana disso é que, primeiro, você não precisa sempre deixar a sua cuba no freezer para fazer sorvete. Segundo, você pode fazer vários sabores diferentes de sorvete no mesmo dia, porque depois de você bater uma calda, você pode só tirar ela da cuba e já bater outra calda em seguida. A funcionalidade dela é quase como de um forno. Você quer assar um bolo, você liga o forno e faz o bolo. Aqui é a mesma coisa. Naturalmente, os modelos delas, às vezes, são mais pesados e também, na média, um pouco mais caras, porque elas possuem um compressor. E por último, a gente tem a terceira categoria, que é uma das mais modernas, que é justamente o modelo da Ninja Creamy. O que a Ninja faz diferente das outras é que você precisa congelar a calda do sorvete anteriormente. Na Ninja, ela deixa a calda cremosa por meio de trituração e não por meio de agitação. Esse é um modelo que foi inventado em mais ou menos em 1980. Um engenheiro alemão que morava aqui no Brasil inventou esse protótipo de máquina de sorvete que simulava o que uma furadeira faria. A furadeira, ela teria essa capacidade de trituração, justamente triturando o sorvete. É uma máquina muito bacana. O mais legal dela é que você consegue comer um sorvete muito cremoso na hora. O maior problema que eu tenho com ela
é que você nunca vai conseguir comer um sorvete na hora que te der vontade. Você tem que fazer a calda do sorvete, levar para congelar e só no dia seguinte você vai ter o teu sorvete. Mas em questão de resultado final, é uma máquina que entrega um sorvete muito bom. Qual vai ser a melhor para você? Vai depender muito justamente de você avaliar os pontos negativos e os pontos positivos de cada uma delas e definir qual que vai ser a para você. Pessoa que tem espaço no seu freezer e não quer gastar muito dinheiro com máquina de sorvete, a máquina sem compressor vai cair muito bem para você. Se você é uma pessoa que gosta de fazer sorvete, talvez quer empreender e iniciar de uma forma barata, a máquina com compressor próprio doméstica é a saída para você, porque com ela você consegue usar a máquina várias vezes ao longo do dia, produzir diferentes caldas de sorvete e começar a empreender o negócio por delivery, pelo iFood ou produzir sorvete no seu restaurante ou na sua cafeteria com uma maquininha barata. Agora, se você é uma pessoa com orçamento livre, não tem problema em gastar dinheiro e quer uma coisa prática para o seu dia a dia, a Ninja ela pode encaixar muito bem na sua rotina. Só lembra que não é uma máquina em questão de custo-benefício. É uma máquina excelente que vai te entregar um sorvete legal, mas tenha consciência, você sempre vai precisar se planejar anteriormente para fazer a calda de sorvete pelo menos um dia antes e assim você poder comer o seu sorvete. E a gente vai testar todas essas sorveteiras agora utilizando a mesma receita. A gente vai fazer uma receita de sorvete mousse de maracujá, que é uma das mais de 20 receitas que tem justamente no meu e-book. Eu vou disponibilizar essa receita de mousse de maracujá aqui embaixo na descrição do vídeo, mas se você quiser acesso a mais 20 e tantas receitas, é só você comprar o e-book de sorvete com até 4 ingredientes. São receitas de sorvete que tudo você precisa fazer é bater todos os ingredientes no liquidificador e fazer sorvete de vários sabores diferentes dentro da sua casa. Agora vamos fazer o esforço aqui de botar todas elas para funcionar ao mesmo tempo, né? Eu peguei aqui uma extensão, ó, extensão não, um Benjamin, né? Peguei aqui um Benjamin gigante pra gente botar todas as máquinas e a gente vai iniciar pelas máquinas com compressor por um motivo. Que nem a gente tem que pré-aquecer o forno pra assar um bolo, as máquinas de compressor próprio é sempre bacana a gente ligar elas uns 15 minutinhos antes, elas já ficarem geladas e aí a gente colocar a calda. Então por conta disso, eu vou começar utilizando elas. Pessoal, tá um caos organizado aqui, então desculpe o barulho até qualquer coisa, tá? A primeira a ficar pronta aqui, até por conta do tamanho dela, é a própria flor, aproximadamente 15 minutos. Essa daqui é a textura que você vai esperar do sorvete saindo de uma máquina de sorvete. O sorvete ele tem duas fases de congelamento. Primeiro aqui, vamos colocar num potinho, ó a textura que fica. Levar para o freezer enquanto as outras terminam de bater. Agora a segunda que ficou pronta aqui é a Ariete. A Ariete ela já começou a travar, então você já sabe o sinal. O sorvete vai sair nessa textura aqui. Se a gente medir a temperatura, dá aproximadamente menos 4, menos 5 graus Celsius. Ela termina de congelar no freezer. Aqui agora ficou pronto em terceiro lugar o da El Zezo 02. A textura dele como sai aqui. Sai ainda mais firminho que o da Ariete. Como ela tem compressor próprio, já está numa textura bem legal. Em 30 minutos, já fica na textura perfeita no freezer, tá? O papel de uma máquina de sorvete é sempre iniciar o ciclo de congelamento. Vamos lá? Cuisinart Ice 21. Vocês viram como saíram os outros gelatos, né? Olha como sai na Cuisinart. Eu ainda vou dar meu ranking, tá? Mas acho que você já consegue entender. Essa máquina aqui é espetacular. Essa aqui é uma das poucas máquinas que você consegue, de fato, na mesma hora, comer o sorvete, ó. Direto dela, você já consegue fazer uma bolinha de sorvete comendo na mesma hora. É uma máquina muito boa, excelente custo-benefício. Depois de 45 minutos, mais ou menos, ficou pronto na El003. Naturalmente, pode demorar um pouco mais, até porque a gente usa um volume maior, né? A gente tem mais calda aqui nessa máquina. A textura nele fica ok, já dá pra você guardar tranquilamente, tá vendo? A única coisa que essa máquina... Eu não tem porque os fabricantes, eles não veem isso. Se você conseguir ver aqui, ó, lá embaixo, mais ou menos uns 2 milímetros ou 3 milímetros de sorvete que fica congelado no fundo, o raspador da máquina não atinge. Essa sobra de gelato, de sorvete que fica ali embaixo, faz com que a máquina não consiga congelar ela no máximo na capacidade, porque ela não consegue raspar ele tão bem. Se essa máquina tivesse essa pequena correção, ela seria ainda melhor. Mas de qualquer forma, a gente já consegue pegar o sorvete, colocar no potinho e levar pro freezer para congelar. Essa daqui foi a última no tempo que deu pra gente bater. A gente ficou mais ou menos 50 minutos aqui dentro e o sorvete
não saiu disso daqui nessa máquina. Ela ficou no freezer mesmo tempo que todas as outras, no mesmo lugar. Eu botei ela lá no fundo do freezer. A gente tem um freezer horizontal aqui na cozinha, que é gigantesco, e a gente botou todas as cubas no mesmo dia com ela. E você vê que ela não sai disso, que ele ainda tá em fase líquida. E levar isso aqui para congelar agora não vai fazer com que você tenha um bom sorvete. Felizmente, essa daqui não vale a pena, não é boa. Vamos finalizar aqui com a Ninja. Todas já bateram, já estão no freezer. Como a Ninja o processo é diferente, eu resolvi pegar só ela aqui pra vocês. Vocês podem ver aqui, ó. Tá super congelado, né? Como é que ela funciona? A gente vai tirar a máquina aqui. Ela tem um botão para você girar ela para baixo. E esse botão aqui, você gira e retira. A lâmina já tá encaixada. A gente coloca esse pote aqui. Esse pote sempre tem uma tampa para colocar no freezer. Muito importante, senão o sorvete fica com gosto de geladeira. Contra o encaixe dela aqui. Tampa de novo. Segura. Entra pra cá e agora gira de novo. Agora conectou. Aqui tem várias configurações. As mais indicadas do que eu já testei é clicar na parte de sorver. Porque na parte de sorver é onde ela tende a mais triturar. E essa trituração que ela faz ajuda às vezes a deixar o sorvete um pouco mais leve, porque incorpora um pouquinho mais de ar. Lembra que há um ingrediente bem importante para sorvete, tá bom? A gente vê muito vídeo aí do pessoal falando que é ruim pro sorvete. Isso é até certo ponto, porque a indústria utiliza muito ar e acaba fazendo aqueles sorvetes bem ruins que a gente conhece de mercado, mas até certo ponto o ar ele é fundamental para o sorvete. Enfim, vamos lá. Clica em sorver e espera aproximadamente 2 minutos e vai ficar pronto. Acabou de bater, vocês viram aí pelo barulho que fez, que de fato a máquina é inspirada numa parafusadeira, né? Vamos abrir aqui. Essa textura aqui já tá. Ela entrega uma textura muito bacana. E a Ninja realmente entrega um resultado muito legal. Aqui você vai comer um sorvete já incrível, numa ótima textura, enfim, você vai ser feliz aqui. Lado ruim, esse sorvete lembra que eu fiz no dia anterior, diferente das outras que a gente fez hoje. E aí tem uma coisa também, aqui o sorvete agora vai estar ótimo. Se você come um pouco e depois leva de novo pro freezer, no dia seguinte ele vai estar uma pedra novamente, e aí você vai precisar bater de novo na Ninja. Ou seja, mesmo ele fica cremoso só na hora de você consumir. Vamos finalizar esse vídeo agora de fato com o meu ranking das melhores sorveteiras. Para esse ranking eu vou considerar 3 variáveis principais: preço, resultado final e praticidade, para de fato definir a máquina da melhor para pior. Então, para o nosso ranking número 1, Cuisinart Ice 21. Resultado muito bom. Ela consegue bater 1 kg de calda de sorvete e ela tem um preço muito bacana. Quando ela está disponível aqui no Brasil, ela custa em torno de R$900. É a máquina que entregou a textura mais interessante de todas as outras. Essa daqui chega muito perto da textura de uma máquina profissional. Agora, para a segunda aqui no nosso ranking, vai ser a Ninja. Por que a Ninja, Lulu? É uma máquina que vai te entregar uma textura muito boa, ela é muito bacana para você também utilizar em casa, e você pode comprar vários outros potes e ter 4, 5 bases de sorvete diferentes no seu freezer e ao longo da semana ir revezando. Em terceiro lugar é os ESO 03. Ela entrou porque essa máquina aqui ela tem uma capacidade produtiva muito boa. É a máquina que mais consegue fazer sorvete de uma vez só e você consegue bater várias bases diferentes. Então, se você quiser empreender, se você quiser usar para fazer na sua cafeteria, no seu restaurante, ou simplesmente você tem uma família grande e quer fazer sorvete pra caramba aí na sua casa, essa daqui é uma máquina bacana. Por ela ter compressor próprio também, ela acaba sendo super prática. Agora, em quarto lugar no nosso ranking, mas muito perto do nosso rank 3, é a ELS ESO 02. Ela, como vocês viram, também entrega uma textura bem bacana. Ela também é uma máquina de compressor próprio, também é uma máquina que dá para você, às vezes, iniciar algum tipo de empreendimento, fazendo sorvete pelo delivery, e é bem bacaninha também. Você consegue bater em média 500 a 600 gramas por vez de sorvete nela, e ela tem um ciclo médio aí de 30 minutos, ou seja, a cada 30 minutos você vai fazer 500, 600 gramas de sorvete. É uma máquina bacana, e pelo que eu vi, ela já tem uma durabilidade bem boa. Essa minha mesma aqui já tem 3 anos que eu tenho ela. Em quinto lugar no nosso ranking, seria a Party Time, porque ela tá em quinto lugar. O custo-benefício dela é bem interessante. Ela é uma máquina que produz aí uns 700 gramas de sorvete por ciclo. Infelizmente, como ela é de cuba congelada, você só vai conseguir fazer até 700 gramas por dia. Mas é uma máquina que consegue fazer uma boa produção e tá no precinho. Em sexto lugar no nosso ranking tá a Vicole. Essa maquininha aqui a gente vai bater em média 300 gramas, 250 gramas de sorvete nela, e ela é de cuba congelada, né? Então ela tá em último no nosso ranking porque ela é a máquina mais fraca em questão de potência, mas você consegue fazer todo dia uma porção de sorvete para você comer. 250 gramas de sorvete, bem ou mal, se você comer como uma refeição,
você pode comer ele inteiro, mas se você comer como uma sobremesa, você pode até servir 2 pessoas. É uma maquininha bacana, custa em média 150 a 250 reais, mas ela entra em último no nosso ranking porque ela tem uma baixíssima capacidade produtiva e eu tenho certeza que quando você começar a fazer sorvete em casa, você vai logo querer migrar para uma máquina melhor. Mas se você quer investir nisso livre de risco, essa aqui é a melhor recomendação. E bem, infelizmente a Ice M10 nem entra no nosso ranking, porque como vocês viram, é uma sorveteira que não faz sorvete. A gente já deu uma boa lida no manual dela e no manual pede para deixar a calda do sorvete pelo menos 1 hora no freezer antes de bater. Eles basicamente pedem para você congelar a calda do sorvete antes de você botar ela aqui, o que não tem sentido nenhum, que em nenhuma das outras sorveteiras a gente precisou botar a calda tão fria, tão congelada para acabar virando sorvete. Vocês viram aí, ela não entrega uma textura legal. E aí, será que você realmente precisa gastar R$ 2.500 numa máquina de sorvete? Ou será que uma máquina de sorvete de R$200 não entrega um resultado igual ou muito similar a uma máquina mais cara? Lembrando que aqui embaixo no link da descrição do vídeo você encontra link de todos os materiais que eu utilizo aqui numa cozinha, meu mixer, meu liquidificador, meu bowl de inox. E você também encontra o e-book de sorvete com até 4 ingredientes. É um e-book para você fazer sorvete como esse que a gente fez aqui no vídeo, só que de vários outros sabores. Chocolate, manga, maracujá, morango, enfim. Sorvete de várias formas possíveis e todos utilizando poucos ingredientes, que nem a gente fez aqui. E se você gostou desse vídeo, ele te agregou de alguma forma, peço por favor que você deixe seu like, garanta a sua inscrição aqui embaixo. A inscrição é de graça, você ajuda demais a gente aqui, ainda mais que a gente está começando, então a sua inscrição conta muito pra gente. Não esquece também, se você tem algum amigo que esse vídeo seria valioso para ele assistir também, envia para ele.